Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a Soraya Alves, ela que é psicobioterapeuta. Tem muito assunto para a gente falar sobre isso, mas a primeira pergunta que eu já quero fazer para a nossa convidada, o que é a psicobioterapia? Seja muito bem-vinda, Soraya, aqui ao Repórter MT. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a todos os ouvintes aqui do Repórter MT. Já chegamos com pergunta, né? Já chegamos com pergunta. Então, a psicobioterapia, ela vai além somente do olhar emocional, entendeu? Ela vai entender que toda emoção que não for expressa, ela vai ser biologizada no corpo. E aí vai ser cristalizada aqui dentro de nós em algum órgão. Então a psicobioterapia, ela vai lá na origem. Quando foi? O que aconteceu? Quando começou? Qual é o órgão? Então a gente vai entender onde que está o problema. Então a gente vai, é como se a gente estivesse cavucando um pouquinho mais profundamente. Então a psicobioterapia, ela engloba tudo isso. Engloba as suas emoções, engloba os seus pensamentos e engloba o seu corpo físico. Isso é tão interessante, minha gente. E aí, assim, eu vou explicar qual que é os temas centrais da nossa conversa aqui com a Soraya e por que ela está aqui. Você que acompanha o Repórter MT, você tem visto, né, nas nossas entrevistas, aqui tem sido pauta constante aqui dos nossos assuntos, o quanto que a mente, Soraya, ela interfere, as nossas emoções interferem nas questões relacionadas à nossa doença. E aí a gente só imaginava, né, até então, que essas doenças eram produzidas aqui na mente por conta das nossas emoções e aquilo ali acabava gerando alguma doença. Só que daí você nos traz um olhar um pouco mais profundo sobre isso, nos dizendo que, como diz outro, minha gente, o buraco é bem mais baixo. Justamente, Ana Maria, a gente vai entender que quando você passa por uma situação, a emoção é que vai trazer essa percepção corporal. Nós somos muito, eu falo que a gente vive na vida desavisado, né? Distraído na vida. Então, se eu sair aqui agora e eu vou atravessar a rua, um carro breca quase em cima de mim, aonde foi que a emoção veio? Primeiramente no meu corpo. A emoção é visceral. Então, quando eu desenvolvo um olhar perceptivo para o meu corpo, eu vou entender que existiu uma emoção que meu corpo, naquele primeiro momento, extravasou. Depois, se alguém me perguntar o que você sentiu naquele momento, aí eu vou falar do meu sentir, que seria o sentimento, a emoção raciocinada. E aí, se a gente traz essas questões para mais lá para trás, não é? Vai trazendo lá para trás. O que as doenças de hoje, ou o nosso estado emocional de hoje, Soraya, tem a ver com os nossos antepassados? Porque a gente sabe que algumas memórias vividas, o bebê, o recém-nascido, o nenenzinho, o feto ali, ele traz memórias desde a gestação ali, né? Já se aceita essas questões. Mas e o que vem antes de tudo isso? Consegue interferir também nas nossas emoções, nas nossas doenças, no estilo de vida, em quem nós somos hoje? Como é que funciona isso? Perfeito o que você falou. É justamente isso. Quando nascemos, nós não somos um livro em branco. Vamos dizer que 40% já está escrito, que são as nossas memórias epigenéticas. Hoje em dia estuda-se muito através da neurociência, da neuropsicologia, a epigenética. A epigenética é o que está além da genética. Nós herdamos os nossos traços físicos, cor de olho, altura, cabelo, parará, parará. Mas nós herdamos também comportamentos, que são essas memórias. Essas memórias, enquanto aquilo que foi vivido antes não foi expressado, e a gente sabe que muita coisa não foi expressado. Se a gente for fazer um paralelo do que está acontecendo no mundo hoje, olha o que está acontecendo novamente com os judeus. Novamente. Olha as emoções ali. Olha as memórias epigenéticas que os filhos daqueles que sofreram tudo aquilo estão vivenciando novamente. Entendeu? Isso é uma memória epigenética.
Só que acontece que todas essas memórias que os nossos antepassados viveram, vamos dizer assim, a maioria, vamos dizer 90 e poucos %, não foi expressada. E aquilo que não foi expressado, teoricamente, hoje a gente está entendendo na prática, é passado para outra geração resolver. Não é uma coisa ruim, não é uma herança maldita, porque todo mundo fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, por que eu tenho que passar de novo? Na verdade, não é uma herança maldita. A gente tem que entender que tem um viés positivo também nisso. Por quê? Porque aquilo que eu tive como experiência, eu doto para você a mesma experiência para você sair de uma situação parecida. Mas isso quando se tem consciência do que foi vivido. Perfeito! Quando não se tem consciência, eu repito. Eu repito por quê? Não porque, como eu disse, é uma herança maldita, mas para mim escolher fazer diferente. E eu só consigo escolher fazer diferente quando eu tenho consciência. Enquanto eu não tiver consciência, eu repito a maioria das doenças, eu repito os mesmos comportamentos, eu repito doenças mentais, eu repito quebras, falências, eu repito profissões, número de filhos, doenças. Eu vou repetindo. Tem uma psicoterapeuta francesa, que é a Françoise Dole, e ela fala assim, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Caramba, isso é forte. Então nós carregamos, como eu te falei, não como herança maldita, mas para fazer diferente. Nenhum antepassado nosso, coerentemente, conscientemente, quer que a gente sofra a mesma coisa que eles. Pelo contrário, eles falaram, eu te dei a experiência, agora é com você fazer diferente. Então nós temos que ter essa consciência. E uma coisa muito importante, perceber o padrão, Ana Maria. Peraí, meu bisavô teve diabetes, morreu. A minha mãe está com diabetes. Eu estou começando a ficar com pré-diabetes. Peraí, será que a gente aí pega e fala assim, não, mas isso é uma doença genética. Sim, virou genética, porque eu não olhei para o comportamento. Qual foi o comportamento que a minha mãe tem? Qual foi o comportamento que o meu avô tem? Como que é o comportamento dele diante de situações? Sabe-se hoje, através da medicina germânica, que é uma das ferramentas que eu uso nos meus atendimentos, que se a gente for entender um pouquinho da diabetes, a gente vai entender que as pessoas que têm a tendência, podem ser, eu sempre falo podem, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho isso. Podem ter uma tendência a ser pessoas mais reativas, a ser pessoas mais reclamonas, a ser pessoas que não aceitam as coisas no primeiro momento. A gente fala que o diabético é aquele que nada e morre na praia. Porque ele briga, fala, blá, blá, blá. Só que chega um momento que ele fala, tá bom, pode ser. E Soraya, diante disso, como é que eu vou saber, a pessoa sabe, que o problema que ela tem hoje, que a doença que existe hoje, está correlacionada com o antepassado? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou identificar isso? A gente sabe que a nossa árvore genealógica também interfere em tudo isso. Minha mãe de repente não apresentou esse sintoma, ou minha avó também não, mas de repente alguém lá atrás, ou não, é isso que eu quero saber, alguém lá atrás, sem ser minha mãe, sem ser minha avó, sem ser minha bisavó, lá atrás tem o mesmo problema que eu tenho hoje. Existe essa possibilidade de repente eu adquirir aquilo por meio dessa árvore genealógica, ou não? É uma regrinha que tem que ser o tataravô, o bisavô, a avó, a mãe, o filho, a filha. Não é uma regra, são simetrias. Tem um estudo, que é uma formação que eu fiz, que chama Psicogenealogia Viva. A Psicogenealogia Viva, ela estuda a alma dos nossos antepassados. Ela vai a gente chama de genossociograma. Você faz um genossociograma e vai entender as suas simetrias. Espera aí, eu nasci no mesmo dia que a minha avó casou. Nossa, eu tenho a raiz do primeiro nome. Ela chama Ana Maria, eu chamo Annelise. São pistas, entendeu? Ela teve não sei o que, eu tive não sei o que. Então são simetrias. Não tem como você falar assim, sua avó teve, você teve, sua filha vai ter. Não. Por quê? Porque cada um é um ser único. Só que nós nascemos
e talvez eu quero que o público não entenda mal, nós nascemos como as ferramentas resolutivas do nosso sistema. Você só está aqui para resolver algum BO do seu sistema. Meu Deus! Todos nós estamos aqui em processos resolutivos. Aí, brincando um pouco, minha gente, mas a gente já tem BO demais, como assim? E se você for analisar seus BO, alguém na sua família lá atrás já passou. Então vamos parecido. conversar. Isso, por isso que eu falo que é muito importante o quê? Uma coisa que hoje em dia está se perdendo, é a conversa. A conversa com os familiares na mesa, com uma tia que veio de lá não sei o quê, com a avó. Se você tem ainda avó, erga as mãos para os céus. Erga as mãos para os céus. Porque a avó, elas sabem de tudo. As tias avós, conversem. Você vai entender situações e origem de muitos problemas seus quando você começa a olhar para o antepassado. Quando você começa, o passado explica o nosso presente e as nossas escolhas. Você vê aquela coisa que você fala, cara, eu não consigo escolher diferente. Realmente, enquanto você não tomar consciência, você vai repetindo num condicionamento. Porque está no seu programa, na sua memória celular. Está no seu DNA, aquele programa. É como se você nascesse e falou, ó, aqui tem um programa. Sabe quando baixa um download e aquele programa fica repetindo? Mas ele veio para você, por quê? Porque dentro da sua árvore genealógica, eles acreditavam que você tinha capacidade para resolver isso. Gente... Você é munido disso. O nosso corpo, Ana Maria, é uma tecnologia. Era isso que eu ia perguntar. Porque do mesmo tempo, se essas emoções, se essas histórias passadas podem interferir, inclusive na saúde, no bem-estar desse corpo físico, ou seja, se esse corpo físico pode gerar a doença, essas emoções podem gerar essas doenças, esse mesmo corpo, essas mesmas emoções podem também promover a cura? Com certeza, é aí que está a chave. A emoção é a chave. Se você pegar hoje vários desses autores que estudam epigenética, ou mesmo alguns mais antigos, eles falam a mesma coisa. O sentimento é o caminho, o sentimento é a chave. A emoção cola, ela cola, que pode ser uma emoção negativa e ela destrava quando é uma emoção positiva. Então, cada vez que eu olho para essa emoção que você falou que está aqui, que é negativa, que está me fazendo ir ou buscar ou repetir condicionamentos que eu... Sabe aquela coisa assim? Não sei por que eu faço isso, eu falo para as pessoas. Você sabe por que você faz o que você faz? Você já parou para pensar? Por que você acorda desse jeito, assim, assim, assim? Por que quando vai mexer com dinheiro você tem esse comportamento? A gente não se pergunta isso. Por que eu faço isso? Por que eu faço desse jeito? Isso está nos nossos condicionamentos. Agora, quando eu olho para esse condicionamento e ali eu me aprofundo nele, entendo, aceito, e a partir daquele momento que agora eu sou adulta, né? Eu não sou mais criança. Então agora, como adulta, eu posso escolher fazer diferente. Eu não preciso ficar repetindo. Só que a gente é como se tivesse congelado lá atrás aquela emoção, aquele trauma que veio lá de trás. E eu vou repetindo porque eu não me perguntei. Eu, quando eu vou fazer mentoria, quando eu vou fazer, às vezes eu tenho um grupo de WhatsApp, eu falo, gente, pergunte-se. Pergunte, o que está acontecendo aqui comigo? Por que eu estou pensando nisso agora? Quando foi que eu comecei a pensar isso? Quem na minha família pensava assim? Quem na minha família fazia isso? Ali está uma chave. Aprofunde-se. Porque quando você se aprofunda, você vai, é como se você estivesse abrindo totalmente a sua vida e a vida de todos aqueles que estão interligados para você e falam, pelo amor de Deus, resolve esse BO. Você veio com essa capacidade. O seu corpo é a sua tecnologia. Só que a gente precisa ter consciência. A consciência é a chave. Hoje em dia fala-se muito em autoconhecimento. Né? Sim. Muito. Sim. Mas o que é o autoconhecimento, Ana Maria? Não é o autoconhecimento de você somente pegar um livro e ver frases bonitas e ver que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, o autoconhecimento é entrar na sua dor, no seu pior. É ser honesta com você. E isso é a parte mais desafiante de um processo terapêutico. Porque toda vez que a gente vai entrando naquela zona que a pessoa se autopreserva, ela se autopreserva não porque ela acha que ela tem que se autopreservar, é uma questão de sobrevivência, a gente entende. Por isso que o terapeuta ele tem que conquistar a confiança. Porque aí a pessoa vai mostrando as suas vulnerabilidades. E quando chega naquele ponto
que talvez seja a virada de chave da pessoa, ela precisa sentir o apoio, ela precisa sentir que ela pode ali colocar toda a sua angústia, toda a sua raiva, todo o seu pior, porque todos nós temos o nosso pior. E não é ruim ter o pior. O pior me trouxe até aqui. Também. Não é o meu melhor. O meu pior me fez chegar até aqui. Pois é, e por falar nessa questão de o pior me fez chegar até aqui, eu gostaria que você partilhasse conosco, Soraya, uma experiência dentro desse sentido que você viveu dentro da sua casa, que foi um problema de saúde com a tua filha. Sim. Conta pra gente isso um pouquinho, porque a gente conversava um pouquinho antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, e eu acho que vale a pena essa troca de experiência, de você nos contar isso. Porque é muito bom quando a gente tem alguém que tem conhecimento, obviamente, daquilo que fala, mas que vivenciou também na prática aquilo que está dizendo. Né? Isso tem um peso maior pra gente. Por isso eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu sempre falo que Deus nos capacita, Ana Maria, o tempo inteiro. Eu fui educadora física por 30 anos, fui sócia de academia, personal trainer, fui gerente de academia também. E eu sempre tive um olhar muito, físico. Mas eu sempre entendia que tinha alguma coisa a mais aí, né? Além só dessa questão física. Por que algumas alunas conseguiam resultado, outras não conseguiam, né? A gente vai pensando nisso. Chegou um momento na minha vida que eu entrei numa crise na minha profissão e cheguei até as terapias, né? Nessa época eu já fazia terapia. E eu comecei a olhar além somente da terapia convencional, vamos dizer assim. Foi me chegando outros estudos que eu comecei a estudar sozinha no primeiro momento. Foi me chegando outros estudos. E aí eu fui parar nas terapias, fiz várias formações. E nesse ano que a minha filha ela teve um câncer que chamava linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele atinge as linfas e nós temos linfas espalhadas no corpo inteiro. Qual que é a função da linfa? Tratar as toxinas. Eu te conto, a gente tem linfa aqui, porque quando você fica com dor de garganta, ela inflama. Por quê? Porque ela absorve todas aquelas toxinas para ela ir eliminando o corpo. Quando você tem uma batida próxima à perna, você vê que tem um vergão meio azulado, depois vai ficando meio amarelado, que ele vai para o interior da coxa aqui, perto do joelho embaixo, porque ali também tem uma linfa. Então ela teve um câncer, linfoma de Hodgkin. E nesse ano, que foi o primeiro ano da pandemia, antes da gente descobrir o câncer, o pai dela teve Covid e entubou. Então a gente já estava passando um momento muito crítico pela questão do pai. E ainda mais. E aí descobrimos o câncer. E nessa época eu tinha acabado de fazer minha primeira formação em medicina germânica. A nova medicina germânica, ela sempre vai entender que existe uma emoção por trás de todo sintoma e toda doença. Porque é uma questão de sobrevivência. Por quê? Para mim sobreviver, eu preciso botar para fora aquela emoção que parou. Então, faz de conta, eu sinto uma coisa, eu não sei lidar com isso, o meu cérebro fala, não, você não vai conseguir, porque se você ficar pensando nisso, você vai enlouquecer. Então, uma questão de sobrevivência, ele joga pro corpo. Vai ter um órgão, que é um órgão que tem uma semelhança com aquela emoção e vai absorver aquela emoção que fica ali cristalizada. Pode ficar ali anos, mas talvez toda vez que você reincide na mesma emoção, ela aumenta. As doenças, elas acontecem ou no mais ou no menos. Ou por um excesso de tecido, ou por uma falta de tecido. Vamos dar um exemplo aqui, um câncer de osso. Um câncer de osso é excesso de tecido. Eu preciso ficar mais forte, então eu faço mais tecido. Aí eu faço mais células, né? Então eu prolifero, entendeu? Então eu faço mais osso, para mim ficar mais forte, para mim ter solidez, porque eu preciso me manter forte. As pessoas que querem se manter forte. Não quer dizer, gente, que vocês vão ter câncer de osso. É só um poder, pode. E aí, a pessoa que não, olha, eu preciso ficar mais leve, eu não quero me ficar nessa família, eu não quero ficar nesse casamento, eu posso desenvolver uma osteoporose, porque é a falta. No caso da minha filha foi um excesso.
Porque o linfoma de Hodgkin, a emoção cristalizada é: eu senti, eu sei que fui injusto, o que aconteceu comigo foi uma toxina que foi injusta, só que eu não consigo fazer um movimento. E ela fica ali. Essa informação, essa emoção, eu fico mandando pro meu órgão, para minha linfa. E ela fala: entendi, você precisa de mais. Então ela vai aumentando e vai proliferando um câncer nas linfas nossas. Por quê? Porque a linfa entende que você precisa ser mais forte, porque você não está conseguindo reagir àquela agressão. Aquela emoção que você acertou como uma agressão. E aí, quando a gente descobriu, eu pensei assim: bom, ok, tudo bem. Claro que não foi assim, né, gente? Ok, tudo bem, né? Mas assim, eu pensei, depois que passou todo o susto, pô, eu já estou estudando isso. Eu já sei mais ou menos lidar com isso. E me aprofundei. Ela fez vários tipos de terapias, vários meses, inclusive tratamentos espirituais. O que era possível e que tivesse ao meu alcance, a minha filha proporcionou. Só que ela fez a quimioterapia também. Na primeira sessão, eu, do meu ponto de vista terapêutico, não estou falando do ponto de vista médico, tá? Mas do meu ponto de vista terapêutico, era como se ela tivesse não aceitado muita químio. Então, ela teve um assinte, aquela toxina toda da químio ficou nela, não reagiu muito bem, e ela foi parar na UTI. Nesses 7 dias da UTI, como ela já tinha passado por várias terapias, como a gente já tinha conversado muito, ela já tinha trazido um pouco desse entendimento, quando nós saímos dali, eu senti que é como se eu sentisse que ela já tinha, assim, avançado muito no entendimento emocional daquilo. E nós continuamos. Ela ficou 2 meses sem fazer a químio, por quê? Porque ela tinha emagrecido 8 quilos, ela já era bem magra. Então o médico entendeu que ela não ia aguentar outra quimioterapia. Nós ficamos 2 meses, em março, final do março, ela fez outra químio. E aí na segunda químio eu falei: bom, agora ela não tem mais nada. É uma questão do sentir, tá, gente, de mãe. E aí eu fui levar, porque o médico que eu acompanhava era um médico daqui e um médico de São Paulo, um especialista lá em São Paulo. Levei ela para fazer que a gente chama aquele exame PET scan, né? E eu fui pegar o PET scan com toda certeza do mundo. E a hora que eu abri, realmente não tinha mais nada. Então foram 4 meses de trabalho intenso sobre as emoções dela. Claro que a quimioterapia ajudou, claro que outras técnicas ajudaram, claro que oração ajudou muito, tudo ajuda, tudo. O nosso corpo é um campo informacional, é um campo morfogenético, nós estamos imersos nisso. Então tudo aquilo que eu penso de você, eu estou te mandando uma emoção, eu estou te mandando uma informação. Se eu olho para você e você está com câncer, eu falo: coitadinha. Que tipo de emoção? Eu estou te ajudando? Não. Recebi a piedade. Recebi a piedade. Mas graças a Deus, o médico ficou super feliz dela não ter tido mais nada. E depois disso, a gente só faz os exames com acompanhamento e realmente não teve mais nada. E me diga, foi essa história que inspirou esse livro? Na verdade, esse livro não é meu, né? Esse livro é um livro que eu li esse ano, que faz todo sentido, que chama Não Começou Com Você. Você nos trouxe para que a gente tenha também acesso, como indicação. Acesso como indicação para o público. Se alguém se interessou por esses assuntos, leiam esse livro. Tem na Amazon, tá? Tô fazendo propaganda aqui da Amazon. Mas ele é um livro fantástico, porque é uma história pessoal do próprio terapeuta, como a minha história pessoal, né? Como diz você, quando a gente está ali passando pela experiência prática, você se capacita muito mais. Ele se capacitou, sem dúvida, porque ele teve um problema de vista, estava para ficar cego, até que um guru, ele foi para tudo quanto é guru, tudo que falou assim: ó, vai para sua casa e resolve o problema com a sua mãe e seu pai. E ele, como só estava piorando, depois de 1 ano ele falou: cara, eu acho que eu vou fazer isso. E quando ele resolveu e se reconciliou com o pai e com a mãe, ele voltou a enxergar. É sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. Enfim, são assuntos muito interessantes e que nos trazem uma reflexão muito profunda acerca de regras óbvias, né?
que já foram passadas pra gente aí desde que o mundo é mundo, mas a gente insiste em transgredir, né, Soraya? A gente insiste em perpetuar, né? Em perpetuar e transgredir. Quando você fala aí dos judeus, quando você fala de toda essa problemática que está no mundo, que não é novidade, não é infelizmente. Mas aí a gente não se dá conta da causa, das causas. Nosso bate-papo aqui já está se encerrando e eu já quero dizer que foi uma delícia ter você aqui conosco, conversando com a gente sobre essas questões. Já quero estender o convite para que você volte, porque tem muito tema, minha gente, tem muita coisa para a gente extrair da Soraya e conversar um pouquinho sobre essas experiências incríveis. Mas por hora eu quero agradecer demais, viu? Sua partilha conosco. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui. Agradeço, reverencio vocês. Honra cada um que está aqui, esses profissionais maravilhosos, né? E também estou aqui disponível, tá? Porque é como ontem eu estava fazendo um curso, uma mentoria, e a menina da mentoria falou assim: a gente percebe a diferença de um profissional no olho, quando ele é apaixonado, e a paixão por esses assuntos é uma coisa assim que me move. Então eu estou sempre estudando, sempre buscando, sempre fazendo novos olhares, que é o que você falou no começo. É um olhar expandido, mas o olhar expandido nos leva para respostas diferentes. E muitas vezes respostas decisivas para conflitos muito antigos. Sim, não é que vem aí de muitos e muitos tempos atrás. Sim, foi muito esclarecedor mesmo as suas falas para mim, e eu tenho certeza que para você que acompanhou também a nossa entrevista. Por isso, minha gente, que eu gosto sempre de dizer para você ficar ligadinho aqui conosco. É sério isso. Se inscreve no nosso canal, aciona o nosso sininho e fica ligado nas notícias aí do Repórter MT. Porque tem sempre informação de qualidade chegando para você a cada minuto, a cada hora, né? A gente está sempre atualizando os nossos assuntos aqui. Eu me despeço sempre dizendo para que você retorne, porque a gente sempre tem um assunto interessante, um convidado de peso, no melhor dos sentidos, e informações importantes que fazem a diferença aí na nossa vida. Portanto, amigos queridos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.